A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Louvor congregacional 304 do cantor cristão. Um vaso de bênção. Louvemos, irmãos. Louvemos todos. Quero ser um vaso de bênçãos, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vem lá dos céus. Faz-me de um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso a teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênçãos para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faz-me de um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso a teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênçãos, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faz-me de um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso a teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divino. Faz-me de um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso a teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Agora vamos ter a comunicação de boas-vindas com o pastor Jeroá. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Amém, meus irmãos. Estamos alegres e estamos gratos a Deus por todo o seu cuidado para conosco. Agradecemos ao Senhor porque encerramos mais uma campanha, não é, pró-missões nacionais, pelo trabalho que realizamos ao longo do mês de setembro, com ênfase, né, no trabalho missionário que está sendo realizado no nosso Brasil. Pedimos que os irmãos continuem orando, né? Aqueles irmãos que se comprometeram em contribuir, né, com esta obra ainda vão poder dedicar as suas ofertas, porque nós vamos enviar estas ofertas da igreja para a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira na próxima semana, né? E os irmãos continuem orando pela composição dessa equipe de missões, né? Nós vamos ter a eleição no final do mês de outubro, né? E precisamos reforçar esta equipe que trabalha junto com a nossa irmã Ireide, né? Então estejam orando não somente pelo Ministério de Missões, né? Mas agora outubro é o mês das crianças, é um ministério que também precisa muito do apoio da igreja, tanto de voluntários para trabalhar diretamente no ministério, como a apoio dos pais, né, e responsáveis para trazer os seus filhos nas atividades que são desenvolvidas aqui ao longo do ano. Até o mês de dezembro, as crianças estão ensaiando uma cantata, elas vão apresentar uma cantata no dia de Natal, né? Então é importante que os pais que querem ver seus filhos, né, participando, que tragam-nos para os ensaios, porque é muito bonito, né, ver as crianças aqui
E muitos pais querem que isso aconteça, mas às vezes vêm já no mês de dezembro falar com as irmãs para incluir seus filhos na cantata. Então pedimos aos pais e responsáveis que cooperem com o Ministério Infantil e tragam suas crianças para os ensaios nas quartas-feiras, para que assim elas possam fazer, né, uma bela cantata no dia de Natal. E ao longo desse mês há algumas atividades especiais, né, que o Ministério Infantil está trabalhando com as crianças, especialmente no dia 26 de outubro, quando nós vamos ter uma festa especial para as nossas crianças. É importante também que todas possam participar. Pedimos o apoio de toda a igreja, né, em oração. Pedimos também o apoio dos voluntários para que ajudem. E entendo também que o Ministério Infantil tem uma parceria, não é, ainda que informal, junto ao projeto Bons Frutos, porque muitas crianças que estão chegando à igreja por meio do projeto Bons Frutos estão sendo integradas ao Ministério Infantil da igreja. Então, que os irmãos orem também pelo projeto. Nós precisamos de mais voluntários. A igreja pretende ampliar a quantidade de crianças que estão sendo atendidas no projeto Bons Frutos, né, em nossa comunidade. Mas para que nós possamos abrir mais vagas, né, agora quando cheguei ao culto, um avô de uma criança veio nos procurar ali pedindo para incluir sua neta no projeto. Mas a gente não pode atender toda essa demanda se não tivermos voluntários na igreja para ajudar. Então, os irmãos que quiserem cooperar, existem várias áreas de serviço dentro do ministério do projeto Bons Frutos, onde os irmãos poderão contribuir, né? A nossa irmã Rita de Cássia, né, juntamente com o irmão Jailton, que tem contribuído conosco aqui, não somente no projeto Bons Frutos, mas no Ministério Infantil, vão retornar no próximo ano para a terra de origem, né, a Bahia, né? Então, eles estarão de volta. Os irmãos estejam orando por eles. Mas nós vamos precisar também, né, pedir a Deus que levante outra pessoa para estar assumindo a coordenação do projeto no lugar da nossa irmã Rita de Cássia. Então, que os irmãos também, né, estejam unidos à liderança da igreja em oração neste sentido. E no dia 27 de outubro nós teremos a Assembleia Geral Extraordinária da igreja, com algumas finalidades, não é, muito importantes para o andamento das nossas atividades. A eleição da diretoria executiva, do conselho fiscal e dos demais ministérios da igreja. Então, pedimos aos irmãos que estejam presentes aqui no dia 27 de outubro, último domingo do mês, pela manhã, né, para que nós possamos realizar esta assembleia. Amanhã, as irmãs vão estar se reunindo aqui às 2h30 para fazerem visitas. Então, se você tem essa disponibilidade, amanhã à tarde não tem o que fazer e quer ocupar com uma coisa muito boa, muito proveitosa, tanto para a sua vida como para a vida daqueles que serão visitados, esteja aqui na igreja às 14h30, onde as irmãs estarão se reunindo para fazer estas visitações, não é, que sempre tem feito e que tem sido uma bênção na vida de todos. Nós pedimos aos irmãos também que orem no sentido de nós conseguirmos um espaço adequado para o nosso retiro espiritual no período do carnaval. Nós estamos tendo dificuldade, tanto pelo preço elevado de alguns locais que nós encontramos, quanto pela falta de estrutura, né, para abrigar a quantidade de irmãos da igreja em outros locais que nós temos encontrado com um preço mais acessível. Então, estamos lutando, né, correndo atrás para ver se, o mais breve possível, nós conseguimos o lugar, porque se não conseguirmos logo, né, vai ficar difícil de organizarmos o nosso retiro para o período de carnaval. Então, pedimos aos irmãos que estejam orando também neste sentido. Queremos agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estão aniversariando no dia de hoje, né, e no decorrer desta semana. Hoje é o aniversário da nossa irmã Neide e do irmão Lucas Felipe. E ao longo da semana temos o aniversário de Daniele Maria, André Leandro e Genaísa Silva, que é no dia 9. No dia 11, Berenice Maria e Rosemary Melo. Então, são estes os irmãos que aniversariam ao longo desta semana. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. E queremos agora agradecer a Deus pela vida das pessoas que estão nos visitando. Pedimos, por gentileza, a todos vocês que nos visitam, que se coloquem de pé para que a nossa igreja possa conhecê-los, não é? E queremos agradecer a todos os visitantes e vamos toda a igreja ficar em pé e as crianças vão fazer uma saudação muito especial para vocês, né? Aproveitemos para dar um abraço no irmão, no amigo, no visitante que está conosco.
Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem. Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem. E eu quero um super abraço para que eu me sinta um super amado. Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem. Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem. Abraça já! Isso mesmo, que abraço bom, né? Como é bom a gente sentir um abraço desse. Nesse momento, nós vamos ter a divisa. O tema é a divisa do Ministério Infantil, que se diz assim: Jesus reformando vidas. Vamos todo mundo dizer: Jesus. E nesse momento, as crianças estão com a oportunidade de cantar o hino do mês. A divisa se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Amém. Nesse momento a gente vai ter uma mensagem musical com Yeshua. Graça e paz, amada igreja, amém? O grupo Yeshua deixa para a meditação do Ministério Infantil de toda a igreja, nesse dia maravilhoso, Mateus 19, o versículo 14, que diz: Então disse Jesus, deixem vir a minhas crianças e não as impeça, pois o reino dos céus pertence a elas e ao que são semelhante a elas. Para fazer a leitura bíblica alternada, na seguinte ordem: dirigente, congregação e todos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém.
Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Podem vos sentar. Nesse momento, vamos ter a dedicação dos dízimos às ofertas com o Ministério Infantil, que vai tirar. E o hino congregacional vai ser 417. Não somente para fazer um feito singular, misteriosas que como mas as coisas mais humildes para executar, deves fazê-las com fervor. Oremos. Pai que estás mais alto dos céus, muito obrigada por mais uma noite na tua santa presença, por esse culto. Abençoa a continuação dele. Obrigada a cada pessoa que ofertou o seu dinheiro na tua santa presença. Nos abençoa, nos concede uma semana de paz na tua santa presença. Abençoa o pregador dessa noite e tudo que ele vai falar que seja em teu nome. É tudo isso que eu te peço, desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Momento de cântico, equipe de louvor.
Graça e paz, igreja. Peço para que vocês fiquem de pé. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia, 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 aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Som. Amém, né? Que a gente possa pisar numa trova e saltar as muralhas. Nesse momento, mensagem musical Esther. Esther que faz parte do Ministério Infantil, né, Esther? Que é uma benção. Não dá pra imaginar tanta dor. Tudo ele sofreu foi por amor, por mim, por você, por mim, por você. Não dá pra imaginar tanta
essa mensagem deixa bem claro para a gente, né? Que Deus deu o único Filho para que ninguém perecesse, mas que tenha vida eterna. E que nessa noite a gente possa abrir os nossos corações e deixar que Deus use a mensageira dessa noite para que cada uma saia daqui sabendo do que cada criança quer passar para cada um de vocês e para mim também. Mensagem com a irmã Rita. Graça e paz, irmãos. Boa noite, crianças. Ah, estão fraquinhas. Elas são assim em casa também, não é? Não. Vamos ver. Boa noite, crianças. Agora sim, mostrou para que veio. Muito bem. Mas eu não vim sozinha. Veio comigo. Será que me deixou sozinha? Cadê você, Zeca? Veio o Zeca comigo, mas ele é idoso. Então as pernas já estão fraquinhas, trêmulas. Mas vamos ver se ele chega, né? Venha, Zeca. Mas enquanto isso, amados irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 19, e vamos fazer uma reflexão baseada neste texto do versículo 1 ao 10, visto que estamos no mês de outubro, um mês que o Ministério Infantil escolheu como tema Jesus remontando vida. Sabemos que remontando é de origem do verbo remontar e no nosso contexto está relacionado a transformar, restaurar. E é isto que Jesus tem feito. Mas olha quem chegou. Vamos, você consegue. Vamos. E realmente o piso é escorregadio, cuidado. Se cuide, viu? Para sair daqui inteirinho. Sim, eu aguardo. Enquanto os irmãos... Ah, chegou ele! Vamos lá, Zé, que é a sua oportunidade. Olá, minhas crianças, boa noite. Muito bem. Estou aliviado. Pensei que não iria conseguir subir para ver um pouso tão abençoado como esse. Muito bem. Fique aí, Zequinha. Mas olha só. Você já se apresentou. Muito bem. Olha, eu irei falar de uma pessoa parecida assim você. Minha estatura, sabe? Porque é assim, baixinho como você. E o nome dele é Zaqueu. Ufa. É a história que está relacionada nesse texto que eu falei. Uhum. E Zaqueu Agora é estou um homem curioso. que Jesus transformou a vida dele. Por isso eu vou falar. Jesus continua remontando vida, restaurando, transformando. E o que aconteceu na vida deste homem foi muito interessante, uma mudança profunda. Uhum. Estou curioso. O que aconteceu com ele? Esse tal aí de... eu esqueci novamente o nome dele. Zeca, é a sua mente, eu entendo, né? O cansaço pela idade. Mas vamos falar para ele, crianças, o nome do homem, o qual a gente vai tratar nesta noite, quem é? E aí, Zeca, entendeu? Entendi. Agora sim. Olha só, Zaqueu, como eu disse, era um homem assim, baixinho. E ele, sabendo que Jesus e seus discípulos iriam passar em Jericó, na cidade, então ele teve a curiosidade de ver Jesus. Como ele era pequeno, aí olha só o que ele fez. Quando ele soube que Jesus iria passar, ele disse: eu vou subir numa árvore, visto que ele era pequenininho. Uhum.
E olha só o que ele fez, Zeca. O que foi Imagine, que ele fez? ele subiu na árvore e ficou esperando Jesus passar. Como Jesus já nos conhece, ele é onisciente, ele é onipotente, onipresente, ele sabe todas as coisas, mesmo estando bem distantes e mesmo estando bem escondidas. Ele vê tudo. E Aí ele vê Zaqueu até nem eu. imaginava. Zaqueu nem imaginava que Jesus até já sabia que ele estava em cima daquela árvore. Ele Quando Jesus passou, Zeca, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje eu vou ficar na tua casa. na casa de Zaqueu. Isto. E Zaqueu, ele se sentia muito desprezado, porque ele era um homem que cobrava impostos e ele cobrava sempre o valor a mais. Ele roubava do povo. E Zeca, ele é muito claro, né, nas opiniões. Olha, Zeca, sim, ele enganava as pessoas e cobravam sempre o valor a mais. Então, ele era muito rico e as pessoas odiavam ele, não gostavam muito dele. Ele nem esperava que Jesus ia olhar para ele, mas Jesus viu. E olha, a vida de Zaqueu mudou a partir daquele dia. Entendi. Jesus foi para a casa dele e ele então se sentiu tão amado, que ele teve vergonha do que ele fazia escondido. Eu acredito que teve mesmo, viu? Então, Zeca, ele se arrependeu quando ele pensou: Jesus tão reto, justo, correto. Olha, ele quis vir na minha casa, então ele me ama mesmo e me aceita do jeito que eu sou. Mas eu errei. Aí ele disse: olha, Jesus, a partir de agora eu não vou mais enganar as pessoas. Isso E ainda mesmo. vou devolver a elas aquele tanto que eu peguei a mais. Eu vou devolver e distribuir meus bens para todo mundo. Que bom, né, que ele tomou essa atitude assim, né? De devolver para as pessoas aquilo que não era dele. Isso mesmo. Uma mudança radical. Vocês que estão verdade. lendo o texto, meus irmãos, vão perceber que Zaqueu houve uma mudança na vida dele. Jesus Houve uma transforma mudança na mesmo. vida dele. E a partir dali, ele começou a fazer o que agrada a Deus. Eita, será que tem alguém fazendo algo escondido, Zeca? Eu espero que não. Porque Mas se ele tudo tiver- ele vê. Eita, Será? Zeca, se alguém pegar dinheiro na bolsa da mamãe ou do papai, Ui. Zeca, Jesus está vendo. Jesus vê. E se pegar algo escondidinho, bem escondido, pensando que ninguém está vendo, Jesus também está vendo. Jesus vê, Zeca. Por isso Zaqueu entendeu isso e disse: jamais vou fazer algo errado. Quando a gente entrega a vida a Jesus, a gente entende que agora é andar correto, assim como Jesus manda. Mando. Olha, vou ler um pouquinho o texto para que os irmãos entendam, Zeca. Fique atento. Sim, Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Acompanhe, irmãos, o capítulo 19. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje à tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo: ele se hospedara com homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens.
E se alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também até o filho de Abraão, também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Mas Zaqueu era considerado pecador. Nós somos todos pecadores. As pessoas tiveram muito ódio de Zaqueu, porque aquilo que ele fazia, de pegar o dinheiro a mais. Isso mesmo. Então as pessoas tinham muita raiva dele. Mas quando ele encontrou Jesus, Zeca, Alguma coisa aconteceu. a vida mudou radicalmente. Que Ele bom. entendeu aquilo que ele fazia de errado, ele se arrependeu e agora ele passou a fazer o que é Correto, certo. Quando a gente decide seguir Jesus, Zeca, a gente começa a entender e querer agradar a Ele, porque Ele nos ama muito, 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 muito. Que bom. Então, a gente não quer jamais aquela pessoa que ama tanto a gente que fique chateado ou triste conosco. Aham. Então, a gente faz tudo para agradá-lo, Zeca. Que bom, E né? assim é com Jesus. Ele é muito Quando a maravilhoso. gente conhece Jesus, a gente quer agradá-lo. A gente quer saber o que é que Ele quer para a nossa vida. Nossa, então vamos colocar a mão no coração, crianças, e falar: Jesus, Jesus. fala comigo, Jesus. Fala comigo, Jesus. Me ensina a fazer as coisas certas, Me Jesus. ensina a fazer as coisas certas, Jesus. Oh, Jesus, eu te peço perdão, Oh, Jesus, eu te peço perdão, porque eu já errei muito. porque eu já errei muito. Mas agora eu não quero mais cometer esse erro. Mas agora não quero mais cometer esse erro. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. Eu quero ser o teu amigo Eu quero ser o teu amigo e nunca mais ficar longe do Senhor. e nunca mais ficar longe do Senhor. Foi isso que Zaqueu fez. E foi muito bonito, viu? Não Muito foi, bom Zeca? mesmo. Ter se encontrado com Jesus foi a melhor coisa que Raquel fez. E Zaqueu entendeu isso. E a partir daí, a sua vida foi transformada por inteiro. Amém. Por isso que Jesus, ele continua remontando. Vida. É o tema que as crianças escolheram. Agora eu Em lembro. todos os cultos, nós iremos recitar esse tema. Jesus remontando vidas. Porque assim como ele transformou a vida de Zaqueu, ele pode transformar as nossas vidas. Ele pode transformar o nosso coração. Imagine um homem que tinha prazer em praticar aquele ato, fazer aquelas coisas. Nem pensavam nas pessoas. E agora ele, quando cai em si, quando ele se arrepende, ele diz: vou devolver tudo agora, distribuir meus bens para os pobres. O que você achou, Zeca? Eu desta achei atitude? muito bom. E que a gente tem que fazer sempre isso, né? Porque Deus é maravilhoso mesmo quando entra nas nossas vidas. Amém. Vamos fazer um apelo para as crianças e todos que estão aqui, para que possamos entregar a nossa vida a Jesus. Talvez você já foi em algum lugar, por curiosidade, alguém famoso que ia, sei lá, chegar aqui na cidade, quem sabe estaria em um shopping por aí, e você correu para ver. Mas Zaqueu, naquele dia, ele correu para ver uma pessoa muito importante. Quem era ele? Jesus. E alguém que mudou a sua vida. Então vale a pena quando a gente diz: eu quero conhecer Jesus, eu quero experimentar dessa mudança. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Vamos dar tchau às crianças. Tchau, crianças. Eles estão fraquinhos, Zeca. Estão muito fraquinhos, acho que não comeram hoje, Eu viu? creio que você, dessa idade, está mais forte. É, Você eu tô pode mais dar forte. tchau? Tchau, crianças. Agora eu vou Olha. descer devagarzinho. Cuidado, Devagarzinho, Zeca. devagarzinho. Cuidado. Realmente, né? A idade não compete mais, ele está tão firme assim. Mas, irmãos, que Deus nos abençoe. Que
que possamos refletir acerca daquilo que Jesus pode transformar em nossas vidas para melhor. E quando Ele chega, Ele faz isso em nós. Pastor? Meus irmãos, a experiência, né, que Zaqueu passou de transformação foi algo tremendo, né? E muitas vezes nós não nos deixamos envolver com essa história porque achamos que nada parecido acontece conosco. Mas há um detalhe muito interessante nessa história, que é o fato de Zaqueu imaginar que ia passar despercebido, né? Ele subiu numa árvore e ele foi surpreendido com aquela atitude de Jesus Cristo de chamá-lo pelo nome e de demonstrar um interesse extraordinário na sua pessoa, dizendo que iria estar em sua casa, né? E isso nos ensina algo muito interessante, né? Jesus Cristo quer remontar a nossa vida, que foi desestruturada, desorganizada pelo pecado, por nossas ambições, né? Por nossos erros, e cada um de nós sabe o erro que cometeu, onde a vida, não é, desandou. E Jesus Cristo está dizendo: olha, hoje eu quero entrar na sua casa, né? Eu quero entrar na sua vida, eu quero transformá-la, eu quero remontá-la conforme o meu modelo. Então entenda que Jesus Cristo, ainda que você imagine que ninguém se importa com você, que ninguém lhe dá ouvidos, ninguém presta atenção no que você está fazendo, eu quero lhe dizer que Jesus Cristo sabe exatamente quem você é, sabe exatamente tudo pelo que você passa, sabe quais são as suas necessidades, né? E sabe também que é possível transformá-lo, seja qual for, né, o seu pecado, seja qual for a dificuldade que você está enfrentando. Zaqueu enfrentou uma forte oposição ali para ser aceito como discípulo de Jesus Cristo no início, exatamente porque ele era alguém muito mal visto, não é? Tanto é que as pessoas que viram Jesus Cristo dando-lhe atenção, logo recriminaram a Jesus Cristo por aquela atitude. E eu quero dizer a você que quando Jesus Cristo ele entra na nossa vida, quando Ele transforma, a gente não se preocupa mais com o que os outros vão falar de nós. E você pode até estar preocupado com o seu passado, mas pastor, eu já fiz isso, eu tenho até vergonha daquilo que eu já fiz. E eu quero dizer que Jesus Cristo, Ele apaga tudo isso, apaga mesmo, né? A Bíblia diz que o seu sangue nos purifica de todo pecado. E Ele aí entra na nossa casa para fazer morada. E Ele continua, né, batendo na porta, dizendo: eu quero entrar. E eu gostaria neste momento de fazer este convite a você que está aqui conosco. Gostaria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. E se você entende que precisa que Jesus Cristo entre na sua casa, entre na sua vida e a remonte, eu gostaria que você entregasse então esta vida ao Senhor. É uma decisão muito difícil, mas certamente é a mais correta que você pode fazer. E a única decisão da qual você certamente jamais se arrependerá, né? Que eu tenho certeza disso. Você pode tomar muitas outras decisões das quais você não se arrependa, mas esta eu tenho certeza, né? Que você vai decidir e vai dizer: valeu a pena ter feito essa opção por Jesus Cristo. Há um hino que diz: a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Então, se você ainda não fez essa decisão, esta é a oportunidade. E eu gostaria de convidá-lo, né? Você que está conosco, que entendeu a mensagem, né? Percebeu quanto Deus está interessado na vida de todos nós, né? Até de um homem que era muito mal visto por todos, que subiu numa árvore, estava ali quietinho e não imaginava jamais. Imagina a surpresa de Zaqueu ao ouvir Jesus Cristo chamá-lo pelo nome, dizer: vem, desce depressa. Jesus Cristo está hoje também dizendo para você: venha, desça da situação onde você está, né? Se humilhe aos pés de Jesus Cristo e entregue a vida em suas mãos para ser remontada. Alguém nesta noite gostaria de tomar essa decisão? No nome de Jesus. Alguma criança, né, que compreendeu esta mensagem, pode vir até aqui declarar isso, né, publicamente, irmãos. É um ato interessante. Algumas vezes as pessoas não entendem por que ir ali na frente, né? Por que levantar a minha mão, né? Isto é um ato que simboliza
a nossa decisão não somente de entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo, mas de tornar esta decisão pública, para que as pessoas entendam que a partir de agora nós estamos identificados com Cristo. O nosso modelo de vida é a vida que Ele viveu. Alguém nesta noite queira tomar essa decisão? Vem aqui à frente, nós vamos orar por sua vida. Se há entre nós alguém que se afastou da igreja, né? Se afastou da presença de Deus, se afastou dos irmãos e que queira também tomar essa decisão de voltar ao convívio da igreja, no nome de Jesus, declare isso também. Venha até aqui, nós vamos orar por você. Bia está ali, né? Dizendo que quer vir, né? Levantou a mão, né? Mas está envergonhada para chegar até aqui. Nós vamos orar, né, pela vida de Bia, que é uma criança que chegou aqui por meio do projeto Bons Frutos, né, e tem sido uma bênção neste projeto. Sua mãe deu um testemunho aqui, né, responsável por ela no dia do nosso culto de gratidão, né, pelo progresso, né, pelo bem que esta convivência com os irmãos do projeto da igreja tem feito à sua vida, né? E a gente vai neste momento agradecer não somente pela vida dela, pela vida de todos que ficaram aqui, chegaram aqui nesta noite. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos agradecer, né, ao nosso Deus por tudo. Gostaria de convidá-lo também, né, você que nos visita, para estar conosco na quarta-feira. Na quarta-feira nós temos um culto de oração e de estudo bíblico, né, um momento muito importante também para a nossa edificação espiritual. E no domingo pela manhã, escola bíblica dominical às 9 horas. E caso você que nos visita queira nos receber em sua casa, né, ao sair do culto, converse com algum dos irmãos e diga: olha, eu gostaria de receber um grupo da igreja na minha casa para orar comigo, para estudar a palavra do Senhor. Eu queria dizer aos irmãos o seguinte: esse personagem Zeca, ele me influenciou tanto que eu esqueci de uma coisa, irmãos. Fiquei velhinho também agora. Peço que os irmãos sentem, porque a gente tem que apresentar uma criança. Me perdoem. Eu fui profundamente influenciado pelo personagem. Eu gostaria de convidar os pais aqui, né, para a apresentação da criança Benjamin Chagas de Arruda. Meus irmãos, é com muita alegria, né, que nós como igreja vamos aqui apresentar esta criança ao Senhor. É um momento muito especial para a igreja, não é? Porque nós estamos aqui cumprindo um papel que, na verdade, tem um simbolismo muito forte, né? Nós estamos aqui dizendo para a família que nós estamos não somente com as portas do templo abertas, né, mas com as nossas vidas à disposição de vocês, para ajudá-los no que for possível, né? Para que esta criança cresça aprendendo a palavra do Senhor, né? Aprendendo aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é bom, e para que seja, né, uma pessoa de bem, né? Nós estamos aqui também recebendo a família que vem à igreja. E isso também é um gesto simbólico. Quando a família, né, especialmente quando não está ativamente participando da igreja, mas que lembra que esta criança precisa, né, ser abençoada e ser uma bênção, ela está reconhecendo a importância, né, não somente da igreja, mas especialmente a presença de Deus na vida destas crianças. E nós, como igreja, temos que dizer também, né, que este ato por si só não terá tanta importância na vida do Benjamin se a família não demonstrar dentro de casa bons exemplos para que ela possa seguir. Porque a criança, ela é impactada, em primeiro lugar, pelo exemplo que ela tem dentro do seu lar. Depois ela vai receber a influência da escola, né, dos vizinhos, da igreja, das pessoas com quem conviver, mas fica difícil para a igreja ensinar aquilo que é certo se dentro da sua casa
ela só tiver exemplos errados, né, na personalidade, no comportamento dos pais e das pessoas mais próximas. Então, vamos orar também pela família, né, para que possa cumprir o seu papel. E nós, como igreja, vamos nos colocar à disposição para ser bênção na vida desta família, especialmente na vida desta criança, o Benjamin. Diz assim o certificado de apresentação de crianças. Certificamos que Benjamin Chagas de Arruda foi apresentado oficialmente ao Senhor conforme o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Terminados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Lucas 2:22. No dia 6 de outubro de 2019, na primeira igreja batista em Nova Descoberta, Camila Carla, secretária, Jerônimo Moura, pastor da igreja. Agora sim, convido a igreja a se colocar em pé, vamos orar, irmãos. Deus eterno e soberano, nós te louvamos, ó Deus, por este momento tão especial na vida da tua igreja, na vida desta família, e pedimos, ó Pai, que tu estejas abençoando esta criança para que ela cresça saudável, Senhor, tanto fisicamente, Senhor, mas também emocionalmente, espiritualmente, que ela seja, ó Deus, uma cidadã de bem, ó Deus, uma criança que venha crescer e possa, ó Pai, cumprir o teu propósito aqui na terra, Senhor. Que Benjamin, ó Deus, seja uma bênção na vida dos seus pais, de todos os seus familiares, na vida de seus vizinhos e amigos, na vida dos colegas na escola, e crescendo, ó Deus, junto com os colegas de trabalho, na faculdade, por onde ele andar e o que ele fizer, ó Pai. Que ele possa, ó Deus, compartilhar a bênção que é ser alguém que segue o exemplo do teu Filho Jesus Cristo. E que a família, ó Pai, possa também conviver de maneira tal que esta criança possa observar na vida de seus pais e dos seus familiares mais próximos bons exemplos para seguir, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, ó Deus, que nós sejamos bênção na vida de Benjamin e que ele seja bênção na vida de todos os que cruzarem o seu caminho. É o que nós te oramos, é o que nós te agradecemos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a Deus, né, também. Pode ser. Meus irmãos, nós queremos também fazer 2 agradecimentos, né, nesta noite, né? Um deles, né, pelo retorno do nosso irmão Paulo Felipe, né? E, obviamente, da sua esposa Amanda também, que esteve com ele esses dias, né? Eles não estão aqui no santuário, estão lá em cima, né, fazendo a filmagem do culto, mas queremos agradecer ao Senhor. Estivemos orando, né, pelas suas vidas estes dias e estamos felizes, né? Felipe ainda está no processo final aí de recuperação, de tratamento, né, mas está bem, graças a Deus, após o transplante de rim bem sucedido. Queremos agradecer a Deus por sua recuperação. E queremos agradecer a Deus também pela vida de Douglas e nossa querida Gabi. Vou pedir que os dois venham aqui à frente também, né, porque eles casaram-se, né, na semana passada e estão aqui como casal agora, né, o senhor Douglas, a senhora Gabi. Nós vamos orar agradecendo a Deus por suas vidas, né? E pedimos que os irmãos estejam orando, né, pelos demais casais da nossa igreja, pelos noivos, pelos namorados. Nós temos tido uma preocupação muito grande, irmãos, ou uma ocupação muito grande nesse sentido, né? Porque as nossas famílias, não é de agora, né, que têm sido muito atacadas pelo inimigo, né? E a gente percebe quanta dificuldade a gente tem tido de ter famílias bem estruturadas. Então oremos pelos namorados, né, para que possam ser mais cuidadosos ao constituir uma família, né? Para que possam pedir a direção de Deus para as suas vidas. Nós vamos mais uma vez ficar em pé, vamos fazer essa oração e finalizar o culto. Queremos agradecer a todos que nos visitaram. Nosso muito obrigado, voltem sempre, foi um prazer estar com vocês. Oremos. Deus eterno e soberano, nosso muito obrigado, ó Pai, por todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas.
Muito obrigado pela vida de Douglas, Senhor, pela vida de Gabi, que Tu continues abençoando este casal. Muito obrigado, Pai, pela decisão que eles tomaram de casar, Senhor, de se unir, ó Deus, por meio do matrimônio. Que Tu possa, ó Deus, abençoá-los e ajudá-los em tudo, Senhor, suprir todas as suas necessidades, cuidar, ó Pai, de cada detalhe, para que eles possam fazer bem um ao outro até os últimos dias de suas vidas, Senhor. Que eles estejam unidos verdadeiramente até que a morte os separem, ó Pai. Que Tu possa estar abençoando e cuidando deles e dos filhos que porventura vierem, para que também sejam bênção na vida dos Teus filhos. Muito obrigado, Deus, pela vida de Paulo Felipe, por sua recuperação, Senhor. Que Tu possas continuar abençoando para que ele conclua este tratamento, ó Deus, e esteja plenamente recuperado para dar continuidade à sua obra, Senhor, para fazer o trabalho no qual, Senhor, ele sempre teve muito prazer, ó Deus. Obrigado também pela vida de Amanda, Senhor, pelo suporte que ela tem sido na vida de Paulo Felipe. Que esse casal continue sendo bênção em Tuas mãos, continue sendo instrumento, ó Deus, para continuar abençoando as vidas que Tu tens colocado em suas vidas. Recebe, Pai, o nosso louvor, a nossa gratidão. Muito obrigado também, ó Deus, pelo ministério infantil da nossa igreja. Abençoa as irmãs que estão na coordenação desse trabalho, as irmãs que estão cooperando, Senhor, colaborando com esse ministério, para que todas sejam dirigidas por Ti, que continue abençoando a vida das crianças da nossa igreja e desta comunidade. Recebe, pois, ó Deus, o nosso louvor, a gratidão do nosso coração e dá-nos uma semana em Tua santa paz. É o que nós Te pedimos, agradecidos por tudo. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Agora sim, que Deus abençoe a todos e conceda uma semana em Sua santa paz.